Bem, meus amigos, vamos voltar aqui. Falávamos no bloco anterior sobre o foro por prerrogativa de função. Dizíamos que também pode ser chamado de competência material em razão da pessoa ou da forma como vem sendo chamado de forma mais recente, sobretudo nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, a competência material em razão da função. Aí nós vimos essas duas regras básicas que se encontram aqui na tela, né, que dizem respeito aqui ao fato de que não há foro por prerrogativa de função para ex-exercentes de autoridades públicas e também não há foro por prerrogativa de função para as hipóteses de processo de improbidade administrativa. No artigo 84 do CPP, com uma redação dada por uma lei de 2002, constavam duas regras que eram exatamente o oposto. Uma lei de 2002 passou a estipular, alterando a redação do artigo 84 do CPP, passou a estipular que haveria foro por prerrogativa de função para ex-exercentes de função pública e que também haveria foro por prerrogativa de função para as ações de improbidade administrativa. Só que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dessa lei de 2002. Por isso que o que vale é exatamente o contrário do que ficou nos dois parágrafos do artigo 84 do CPP, ou seja, o que vale é exatamente isso que eu havia colocado aqui. Primeira regra, que não há foro por prerrogativa de função para a hipótese em que já houve o encerramento da função pública, e a segunda hipótese, não há foro por prerrogativa de função para as ações de improbidade administrativa. E no bloco anterior, ao comentarmos sobre isso, a gente falou inclusive das exceções existentes para estas duas regras, tá? Feitas essas considerações, aí eu quero voltar aqui, volte comigo para a tela, para o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação penal 937 do Rio de Janeiro, na questão de ordem que foi suscitada pelo relator, que foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Tá? Qual é a questão aqui? Essa ação penal era um deputado federal do Rio de Janeiro processado no âmbito do Supremo Tribunal Federal pela prática de um crime. E o que é que o Supremo entendia até então? O que é que até então era pacífico no Supremo? Olha, a Constituição previu no artigo 102 que deputados federais e senadores da República deveriam ser julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Então, até então, o que é que entendia o Supremo? Até então, o Supremo Tribunal Federal entendia que todo e qualquer crime que envolvesse ali, que tivesse como réu um deputado federal ou um senador da República, seria processado no Supremo. Não faria diferença saber qual era, então, o tipo de crime, então valeria para qualquer tipo de crime, e também não fazia diferença saber, meus amigos, se estávamos diante de uma hipótese em que o crime havia sido praticado antes ou depois do início do mandato eletivo. Não fazia diferença. O fato era, se tinha um deputado federal, um senador da República envolvido, então nós teríamos efetivamente um crime de competência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento desta ação penal, então, julgamento da ação penal 937, aí foi suscitada uma questão de ordem. Nessa questão de ordem, meus amigos, julgamento ocorreu em maio de 2018, o Supremo muda o seu entendimento e passa a adotar um entendimento mais restritivo em relação ao alcance do foro por prerrogativa de função para deputados federais e senadores da República. Por quê? O que é que disse o Supremo Tribunal Federal? O Supremo, a partir do julgamento dessa questão de ordem, eu repito, em maio de 2018, o Supremo Tribunal Federal então passou a entender que, para que deputados federais e senadores da República fizessem jus ao foro por prerrogativa de função, haveria necessidade de que estivessem presentes, meus amigos, dois requisitos. E quais seriam esses requisitos? Primeiro requisito, que o crime tivesse sido praticado durante o mandato, ou seja, para os crimes eventualmente praticados antes do exercício do mandato, não teria foro por prerrogativa de função. E mais do que isso, o Supremo passou a entender que, além de o crime ter relação com o mandato, haveria necessidade, além de o crime ter sido praticado durante o mandato, haveria necessidade de o crime ter relação com o mandato. Então, por exemplo, vamos imaginar um deputado federal
que estivesse sendo acusado de crime de trânsito. É um deputado federal e, em um final de semana, embriagado, atropelou e matou alguém. Um crime de trânsito e que nada tem a ver com o exercício do mandato eletivo. Para o Supremo, ainda que ele já fosse deputado federal na ocasião do crime, nesse meu exemplo, ainda assim o crime deveria ser julgado na primeira instância e não pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Eu repito, porque para que os deputados federais e senadores da República fizessem jus ao foro por prerrogativa de função, haveria necessidade de que estivessem presentes dois requisitos cumulativamente. Primeiro requisito, eu repito, que o crime tivesse sido praticado durante o mandato eletivo, não valeria, portanto, para crimes eventualmente praticados antes do início do mandato eletivo, e além disto, haveria necessidade de o crime ter relação com o mandato eletivo. Então não valeria, por exemplo, para um crime de trânsito, mas valeria, por exemplo, o foro por prerrogativa de função para, por exemplo, um crime contra a administração pública, né? Um peculato, uma corrupção passiva, que são crimes contra a administração pública, quer dizer, são crimes praticados pelo servidor público em razão da função pública. Então, se é um deputado, um senador acusado de uma corrupção passiva, é porque eles estão ali no exercício do mandato, tem relação com a função pública exercida. Então, aí fariam jus ao foro por prerrogativa de função. Então, eu repito, desde maio de 2018, com o julgamento da questão de ordem na ação penal 937 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, o plenário do Supremo entendeu que, para que deputados federais e senadores da República fizessem jus ao foro por prerrogativa de função, haveria necessidade de que estivessem presentes dois requisitos cumulativamente. Primeiro, que o crime tivesse sido praticado durante o mandato eletivo e, segundo, que o crime tivesse relação com o mandato eletivo. Tá? Só com esses dois requisitos é que deputados federais e senadores da República fariam jus ao foro por prerrogativa de função. Aí é que vem a dúvida. E isso valeria para as outras autoridades públicas? Isso valeria, por exemplo, para um desembargador, para um juiz, para um promotor, que possuem também foro por prerrogativa de função. Mas esse requisito valeria também para esses exercentes de outras atividades públicas? Meus amigos, isso chegou a ser suscitado no âmbito do Supremo. Um dos ministros disse, não, eu vou divergir do voto do relator, não porque eu entenda que não cabem essas restrições, mas porque eu entendo que cabem essas restrições de forma mais abrangente para todas as funções públicas. Foi o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Só que o plenário do Supremo entendeu que ali não era o momento de se discutir aquilo. Porque ali não era controle concentrado de constitucionalidade, era o julgamento de uma questão de ordem em uma ação penal, né? Ou seja, um caso específico, julgando um caso específico e um caso específico que era de um parlamentar, era de um deputado federal. Então não é que o Supremo disse que essa regra não valeria ou que valeria para as outras autoridades públicas. O Supremo simplesmente disse que ali, naquele caso, naquele julgamento, não era o momento de se discutir aquilo. E aí o fato não voltou, esse tema não voltou ao plenário. Esse tema voltou, por exemplo, não para o plenário, mas voltou, por exemplo, em um caso em que o ministro do TSE, olha que o ministro do TSE tem foro por prerrogativa de função no Supremo. Só que o ministro do TSE, ele foi acusado, meus amigos, de crime de violência doméstica e familiar contra a sua companheira. Quer dizer, uma conduta que não tem absolutamente nada a ver com o exercício da função pública. E o que é que fez então o Supremo? O relator do caso, que foi o ministro Celso de Mello, em uma decisão monocrática, veja a decisão monocrática, o ministro Celso de Mello que se aposentou no decorrer do ano de 2020. Mas o ministro Celso de Mello, então, quando chegou esse caso lá no Supremo, no finalzinho de 2018, o ministro Celso de Mello, em uma decisão monocrática, aplicou o mesmo entendimento que foi aplicado pelo Supremo na ação penal 937 e mandou o processo, não era nem processo ainda, era investigação, ele mandou a investigação para a primeira instância, tá? Então, dá para dizer que essa visão restritiva do Supremo em relação ao foro por prerrogativa de função para deputados federais e senadores da República, dá para dizer que o Supremo aplica às outras autoridades públicas? Não dá para dizer isso. Mas também não dá para dizer o contrário,
porque o Supremo, ele simplesmente não apreciou a medida. O Supremo decidiu expressamente em torno da questão envolvendo o deputado federal e o senador da República, e no que tange aqui, meus amigos, há uma análise, né, uma análise aqui de mérito dessa matéria para as outras autoridades públicas. O plenário do Supremo não decidiu, a gente tem decisão monocrática estendendo a aplicação desses requisitos para outras autoridades públicas. Já no âmbito do STJ, ainda no ano de 2018, lá no final de 2018, em novembro de 2018, o STJ entendeu que essas regras, essas restrições aqui ao foro por prerrogativa de função não se aplicaria a magistrados e membros do Ministério Público. Quer dizer, chegou um caso lá no STJ, que era o caso de um desembargador que tinha entrado como desembargador no Tribunal de Justiça pelo 5º da advocacia, ou seja, ele exercia advocacia privada, não exercia função pública, e aí ele entrou pelo 5º constitucional e passou a exercer uma função ali de desembargador. E ele era acusado da prática de um crime que teria ocorrido antes dele tomar posse como desembargador, na época em que ele não exercia função pública nenhuma. Então, se a gente fosse aplicar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse desembargador não teria foro por prerrogativa de função, porque ele estava sendo acusado da prática de um crime, e esse crime teria sido praticado antes do exercício da função pública, pela regra da Ação Penal 937, então ele não teria foro por prerrogativa de função, ele deveria ser julgado na primeira instância. Só que o STJ entendeu que essa regra restritiva que o Supremo adotou para deputados federais e senadores da República não se aplicariam a magistrados e membros do Ministério Público, tá? Então, para o STJ, essa regra restritiva não se aplica para magistrados e membros do MP. Já para o Supremo, o plenário do Supremo não decidiu a matéria. O que a gente tem é aquela decisão monocrática do ministro Celso de Mello, que entendeu que também se aplicaria essa regra para magistrados. Ou seja, é um tema em aberto ainda na jurisprudência. O que a gente já tem fechado na jurisprudência é o entendimento do Supremo para deputados federais e senadores da República. Para deputados federais e senadores da República, aí sim a gente precisa compreender que só farão jus ao foro por prerrogativa de função no âmbito do Supremo se estiverem presentes os dois requisitos. Ou seja, que efetivamente eles tenham ali cometido o crime, né? Sejam acusados da prática de crime antes do início do mandato eletivo, perdão, eles só farão jus ao foro por prerrogativa de função se cometerem um crime já depois do início do mandato eletivo e que o crime tenha vínculo com a função pública que eles exercem. Aí só preenchidos esses dois requisitos é que farão jus ao foro por prerrogativa de função. Ou seja, sujeito é deputado federal, responde a processo criminal, é no Supremo? Não necessariamente. Se for crime praticado antes do início do mandato, não é no Supremo, é na primeira instância. E mesmo que tenha sido um crime praticado já depois do início do mandato, mas se não tem vinculação com o mandato eletivo, também não é no Supremo, é na primeira instância. Tá bom? Bom, meus amigos, volte comigo aqui para a tela, olha só. Então, estabelecidas aqui essas considerações, a gente avança ainda um pouco para finalmente falarmos aqui do foro por prerrogativa de função, ou seja, do foro por prerrogativa de função em concreto, dos casos em concreto, ou seja, quem que é julgado no Supremo Tribunal Federal, quem é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, quem é julgado pelos tribunais de justiça espalhados pelo Brasil, quem é julgado pelos tribunais regionais federais também, enfim, vamos analisar isso aqui, meus amigos. Volte comigo aqui para a tela, olha bem. Então, no que se refere aqui ao Supremo, a gente precisa entender então o seguinte. O Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar, né, por crimes comuns, em primeiro lugar, o presidente da República. Presidente da República. Meus amigos, vejam só, vejam como isso é importante. Aqui nós estamos falando da competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de crimes comuns. Tá? Nós não estamos aqui tratando de crimes de responsabilidade. Aí é importante que a gente entenda o seguinte. A gente sabe que, por exemplo,
presidente é julgado em crime de responsabilidade pelo Senado Federal, né? Nós vimos, por exemplo, no ano de 2016, aconteceu isso, o julgamento da ex-presidente Dilma no âmbito do Senado Federal, em uma sessão presidida pelo presidente do Supremo. Quem preside é o presidente do Supremo, mas o julgamento é feito pelos senadores, né? Nos crimes de responsabilidade previstos ali no artigo 85 da Constituição. Aí a gente tem que entender o seguinte, a expressão crime de responsabilidade, cuidado com essa expressão, porque ela é uma expressão de múltiplas acepções. Ou seja, a expressão crime de responsabilidade, por exemplo, quando a gente fala em crime de responsabilidade, lá no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 1967, que são os crimes de responsabilidade praticados por prefeitos municipais, ali, meus amigos, os crimes de responsabilidade são crimes de verdade. Ou seja, ali os crimes de responsabilidade são infrações penais. Então, no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67, os crimes de responsabilidade são infrações penais, tá? Ou seja, crime de verdade. Já no artigo 85 da Constituição, os crimes de responsabilidade não são crimes de verdade. Os crimes de responsabilidade, de crime, só tem um nome. Porque o crime de responsabilidade ali não é infração penal, ali é infração política. E por isso que o julgamento é no Senado, que é um órgão político. Tá? Então ali não é infração penal. Ali não está se discutindo se o presidente da República, se para ele haverá uma sanção penal, não é? Uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos, nada disso. Ali está discutindo se houve uma infração política e, portanto, o julgamento é em um órgão político, que é o Senado, e as eventuais sanções são também políticas, né? Que é o impeachment, ou seja, a perda ali do cargo, né? A perda ali do cargo que está ocupando, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos, que no caso da ex-presidente Dilma, inclusive, o Senado votou contra, né? Votou a favor do impeachment, mas contra a suspensão dos direitos políticos. Então, o que estamos trazendo aqui, meus amigos, é que quando a gente fala nessa situação, né? Quando a gente traz, então, aqui crime de responsabilidade, então aí, lá da Constituição, do artigo 85, estamos falando de infrações políticas, com julgamento político, e, portanto, nós não estamos falando de processo penal. Estou chamando a atenção porque justamente eu estou falando aqui de processo penal. E de processo penal, a competência é efetivamente do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do presidente da República. Tá bom? O que acontece, meus amigos? Então, aqui nas infrações, essas infrações penais aqui são chamadas de infrações comuns. Então, nas infrações comuns, o Supremo Tribunal Federal é quem irá julgar, então, o presidente da República, tá bom? Fica comigo aqui na tela ainda, olha só. Além do presidente da República, o Supremo Tribunal Federal deverá julgar, ali pelas infrações comuns, né, as infrações penais, o vice-presidente. Então, se o vice-presidente é acusado da prática de uma infração penal, ele é julgado no Supremo. A propósito, tá? Em relação ao Supremo Tribunal Federal, é importante lembrar que o presidente da República, quando ele é acusado da prática de um crime, ele só responde ao processo no Supremo se houver o aval da Câmara dos Deputados. Né? Lembra, por exemplo, quando houve o impeachment da ex-presidente Dilma, assumiu o então presidente Michel Temer, e o então procurador-geral da República, que era o Dr. Rodrigo Janot, ele ofereceu denúncia contra o então presidente Temer, e só que a denúncia, o processo não andou. Por que não andou? Porque como ele estava ocupando a função de presidente da República, então só poderia haver o processo se houvesse a admissão do processo pela Câmara dos Deputados. A ex-presidente Dilma, ela não foi julgada, ela não foi processada criminalmente, não houve acusação de infração penal comum, houve a acusação de crime de responsabilidade. Só que o crime de responsabilidade também precisa do aval da Câmara. É por isso que houve o aval da Câmara para que ela fosse julgada no Senado. Tá? No caso da infração comum, que foi o caso ali do Michel Temer, do ex-presidente Michel Temer, aí deveria haver um aval da Câmara para que houvesse o processo crime no Supremo. Só que aí a Câmara não deu o aval e, portanto, não houve o processo crime no Supremo. Tá? Bom, então voltando aqui,
Então, o Supremo julgará por infrações penais comuns, em primeiro lugar, o presidente da República, em segundo lugar, o vice-presidente da República, em terceiro lugar, aqui, meus amigos, os ministros de Estado, e aqui, entre os ministros de Estado, nós temos aqui o AGU, o Advogado-Geral da União, temos aqui o chefe da Casa Civil, que hoje, inclusive, é chamado de ministro-chefe da Casa Civil. O presidente do Banco Central tem status de ministro também, foi conferido por uma medida provisória há algum tempo, que foi convertida em lei à época e tal. Então, ministros de Estado, meus amigos aqui, ministros de Estado são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, caso sejam acusados da prática de crime, tá? Então, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro do Planejamento, ministro da Economia, né, que antigamente era chamado de ministro da Fazenda, ministro da Justiça, se for acusado da prática de algum crime, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Volte comigo para a tela. O que mais que a gente tem? Então, a gente tem aí o presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de Estado. Ainda entram aqui, meus amigos, os comandantes das Forças Armadas. Os comandantes das Forças Armadas, né? Então, comandantes das Forças Armadas. Então, comandante da Marinha, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, são 3 os ramos das Forças Armadas. Cada um desses ramos tem um comandante e se qualquer desses comandantes for acusado da prática de crime comum, também é julgado no Supremo Tribunal Federal, tá? Volta comigo aqui para a tela. O que mais? Ainda são julgados aqui pelo Supremo Tribunal Federal os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Chefes de missão diplomática de caráter permanente. Eu coloquei simplesmente chefes diplomáticos, mas vamos lembrar que seriam os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Por exemplo, os embaixadores brasileiros creditados em outros países. Eles são chefes diplomáticos e se eles são embaixadores, eles são chefes, eles lideram uma missão permanente, que é a embaixada, tá? Temos missões diplomáticas de caráter transitório, né? Então, vai haver a convenção, sei lá, uma convenção da ONU para tratar de determinado tema. Aí o Brasil envia ali uma comissão de diplomatas e aí tem um chefe para aquela comissão. Ali é uma missão diplomática de caráter transitório. Esse chefe diplomático ele não tem foro por prerrogativa de função no Supremo, tá? Ele nem tem foro por prerrogativa de função, diga-se de passagem, né? Em tribunal nenhum. Mas um chefe de missão diplomática de caráter permanente, um embaixador do Brasil em outro país, sabemos que se lá ele comete crime, lá ele não será julgado por conta da imunidade diplomática, né? Convenção de Viena, reciprocidade. Da mesma forma que os embaixadores estrangeiros que atuam no Brasil possuem imunidade, os embaixadores brasileiros que atuam em outros países também possuem imunidade lá, e lá eles não serão julgados. Lá eles não serão julgados, mas eles são julgados aqui no Brasil. E se forem os embaixadores, são julgados no Supremo. Os diplomatas têm imunidade, não só o embaixador, mas quem tem foro por prerrogativa de função no Supremo é o embaixador. Então, vamos imaginar lá a embaixada do Brasil, sei lá, em qualquer país que você imaginar aí, a embaixada do Brasil lá no Uruguai, né? Se outros diplomatas que não o embaixador cometem crime lá no Uruguai, lá eles têm imunidade, não serão julgados lá, eles serão julgados aqui no Brasil, mas serão julgados na primeira instância. Mas se for o embaixador, aí ele vai ser julgado aqui no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal por ser um chefe de missão diplomática de caráter permanente. Tá bom? Volta comigo aqui para a tela. Então, a gente já viu aí 5 tipos de autoridades que são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Por crimes comuns, veja aí então, presidente da República, vice-presidente da República, os ministros de Estado, os comandantes das Forças Armadas, os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Aí entram, meus amigos, os parlamentares federais. Então, deputados federais e senadores da República. Lembrando que em relação a esses, nós temos aquelas restrições sobre as quais já falamos, provenientes da decisão do Supremo no julgamento da ação penal 937, oriunda do Rio de Janeiro, mais particularmente no que se refere à sua questão de ordem, tá?
tá? Mas observados aqueles requisitos, ou seja, o crime ter sido praticado durante o mandato e que tenha vínculo com o mandato, né? Ou seja, com a função pública exercida, então, deputados federais e senadores da República seriam julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Que mais? Volte comigo aqui para a tela. Aí vamos para o Judiciário. Aí veja, o Supremo terá a competência para julgar por crimes comuns os ministros do próprio Supremo, aí os ministros dos 4 tribunais superiores, ou seja, ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e do STM, Superior Tribunal Militar. E aí, saindo aqui do Judiciário, a gente vai ter também a competência do Supremo para julgar os ministros do TCU, o Tribunal de Contas da União. A gente sabe que o TCU, de acordo com o artigo 70 da Constituição, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. E os ministros do TCU, que têm prerrogativas similares aos ministros dos tribunais superiores, eles também são julgados pelo Supremo Tribunal Federal quando acusados da prática de crime. E aqui, meus amigos, vejam bem, para a gente fechar, nós teríamos aqui o foro por prerrogativa de função para o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, caso seja acusado da prática de uma infração penal comum, ele deve ser julgado também no Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Veja, por enquanto a gente fechou o foro por prerrogativa de função do Supremo Tribunal Federal. Eu volto daqui a pouco trazendo o foro por prerrogativa de função no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, e ainda falando da Justiça Eleitoral, né, do foro por prerrogativa de função nos Tribunais Eleitorais. Daqui a pouco a gente volta trazendo isso, meus amigos. Vamos lá.